gente quer trabalhar, ganhar muito dinheiro, continuar os estudos numa carreira acadêmica, aprender outro idioma, ler cada vez mais livros e o fluxo é interminável. E esse é um comportamento bem perigoso, porque você pode começar várias coisas e não fazer elas direito. A neurociência garante que nosso cérebro não consegue direcionar a mesma quantidade de energia para todas as áreas ao mesmo tempo. A gente tem que sempre escolher uma coisa para canalizar a energia direitinho de cada vez. Ou seja, se você quer fazer muito bem o seu trabalho, você vai ter que sacrificar outras frentes. Se você quiser fazer muito bem os seus estudos, você também vai ter perdas em outras frentes. Não significa que as outras partes vão ficar ruins, mal feitas, não é nada disso. Mas não vai ficar daquele mesmo jeito que você está fazendo com essa alta qualidade nesse momento, que no caso aí são os estudos. Eita, fez sentido o que eu falei? Se você priorizar os seus estudos, você vai ter que aceitar que as outras frentes vão ficar sem esse mesmo nível de atenção. Por que que isso é relevante para esse momento? Porque cada dia que passa, eu percebo um comportamento ruim nas pessoas e, inclusive em mim, de a gente querer se dar um excesso de demandas. É muita demanda. E aí, o que as pessoas resolveram fazer para conseguir dar conta de cada vez mais demandas? Acordar 4 da manhã e ir dormir 11 da noite. Gente, eu já vivi isso uma época da minha vida, mas era uma extrema necessidade, porque eu tinha mesmo que fazer faculdade à noite e eu tinha que trabalhar pra caramba para poder dar conta de pagar todas as minhas contas. Então, era uma situação que não tinha opção e eu vivia esgotada. Acontece que agora eu percebo que as pessoas elas se esgotam e ela não sabe exatamente como aconteceu esse esgotamento. E eu quero dar aqui um depoimento pessoal, porque eu cheguei a esse estado de ficar esgotada, totalmente esgotada mentalmente. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, aonde foi que eu me perdi. Porque a gente caracteriza hoje como normal ser altamente produtivo. Entendam uma coisa, produtividade é você fazer mais com menos. Ou seja, se eu tiver uma rotina de estudar de manhã, trabalhar à tarde e à noite ficar com a minha família, a ideia seria que eu reduzisse essas mesmas tarefas para menos tempo, para me sobrar mais tempo livre. Mas o que as pessoas estão adotando como conceito de produtividade? Fazer 1000 coisas no maior tempo possível que eu tiver disponível. Ok, sobrou um tempinho? Ah, então eu vou encaixar um curso aqui. Sobrou um tempinho? Então eu vou encaixar mais um livro para eu ler. Do que vai te servir essa leitura desse livro? Não sei. Mas eu vou ler esse livro aí porque eu tô com tempo sobrando. Então as pessoas elas têm um problema sério com o tempo livre. Porque o tempo livre coloca elas diretamente para lidar com elas mesmas, com os relacionamentos que elas têm. Eu não sou neurocientista, mas é sabido que o ócio, ele nos dá essa oportunidade de estar em contato com nós mesmos. O senso de criatividade mais elevado, com a imaginação mais ativa, porque o diálogo interno, ele acaba ficando ali em evidência. Então dê tempo para você mesmo. Pare de ficar se dando tanta demanda. Isso é insano e isso deixa a gente doente. Isso gera síndrome de burnout. Burnout, para quem não sabe, é esgotamento, esgotado. Você fica esgotado mentalmente e nem sabe exatamente o porquê. Então, gente, cuidem de ter prioridade para o que é prioridade do momento e cada momento tem uma demanda especial. Então, tenham esse carinho com vocês mesmos, essa gentileza com vocês mesmos. A gente não costuma fazer isso com a gente exige isso pra gente tratar com os outros, mas com a gente mesmo a gente tem essa dificuldade. Então presta atenção para você melhorar nesse sentido, tá bom? E eu espero ter somado aí na sua vida. Lembre-se então, ter mais tempo livre, encurtar a quantidade de coisas que você tem para fazer em menos tempo significa que você vai ter mais tempo livre, não que você vai ficar se entupindo de demandas, porque isso é muito prejudicial para a sua saúde mental. Tá bom? Gente, beijo, até mais!